noite, bem-vindas ao Ela Pode Mais, um espaço criado por mulheres reais, maduras e com muitas histórias, nem sempre ditas em voz alta. Aqui nós falamos de prazer, do que dói e de que mais a gente fala? Nossa, já deu demais esse tempo, caceta. Boa noite. Ela não se apresentou, Não, eu não terminei de falar. mas... Vai lá, manda, amiga. Manda. Manda que eu não apareci ainda. Tá. Eu sou a Aline Guatimozin, junto com a maravilhosa... Flávia Egger. Ai, adoro quando me chama de maravilhosa. Nós somos Elas Pode Mais. Sem lente e sem filtro. E este podcast é um patrocínio de Quilômetro 1 Paradouro e corretora, com licença, Oliveira lá. corretora Oliveira Lopes. Temos também como apoiadores a Simone Geringer, nossa maravilhosa hair, make-up com a Isabelle, Lemonet Estética, Lemonet e as nossas maravilhosas joias da Agaluma. Merchan feito, aguardamos patrocinador espumante, porque aqui é sem lente e sem filtro. Com espumante. O nosso episódio de hoje é o que, Aline? Então, é uma saia justa, é um encontro de almas, nem sempre tão feliz assim. Mas a gente vai contar um pouco da nossa história, como nós nos conhecemos e como viemos parar aqui. Pois então, a gente chamou isso de manifesto. Por que o manifesto, Aline? Porque a gente se manifesta demais. Bom, antes de mais nada, né, amiga? Um brinde a nós, porque nós somos maravilhosas. Muita força, muita luz. Esse é o nosso segundo episódio, né, Aline? Talvez as pessoas não saibam ainda. Já tivemos um que está sendo lançado. Quando? Nesse exato momento que nós estamos gravando. Que estamos gravando. Então, a gente está muito feliz. Olha só, a pessoa não está acostumada com o microfone. Mas a gente está muito feliz de estar com o apoio também da Hype, né? Estúdios Hype maravilhoso, com esses gatos que estão aqui conosco. Vocês não têm ideia o que a gente está vendo aqui. Mas, assim, isso o estúdio não mostra. A Hype não mostra. E nem o Elas Pode 40 mais. Aline Guatimozin, é tu que vai começar a me perguntar? Não, pode começar. Ai. Pois então, para quem conhece um pouco da gente, que já viu a nossa bio e já está seguindo a gente no Instagram, né, Aline? Porque lá, segue a gente no Instagram. Aline, fala lá nosso Instagram. Aline.guatimozin e Flávia.j. Gente, e nós temos também o nosso Instagram do Elas Pode 40 mais. Segue lá no Instagram, que a gente tá linda, maravilhosa. E também estamos no YouTube e no Spotify. Logo, logo, vocês vão ver todas essas... Vai estar tudo lá, embaixo. Como é que fica? Fala na bio? Não. É que fica no... fica aqui embaixo, né? Vai ficar aqui embaixo. Na aí descrição. eu tô olhando ali, ai, tô me achando tão linda. Simone, amei. Aí então, tem aquele... Curta, comente e compartilhe. Ah, não. Toca o sininho, né? Lá no YouTube, toca o sininho. Gente, toca o sininho. Eu demorei um tempão, Aline, para aprender como é que fazia aquilo, porque eu entrava e dava assim, login e senha, login e senha. Nunca a gente tem login e senha. Gente, não esqueça. Toda vez, a gente que é 40 mais esquece das coisas, né, Aline? Toda vez que... A gente esquece do texto! Mas a gente tem muito conteúdo e a gente tem muita seriedade aqui, porque é importante que a gente vai falar, tá? Porque aqui é brincadeira, sem leite, sem filtro, mas a gente tem muito conteúdo importante. Então, assim, patrocinadores nos sigam, nos olhem, nos observem e venham conosco. E nos patrocinem, óbvio. Ou nos apoiem. Então, Aline, vamos lá. Lá vem. Nós temos uma coisa em comum, Aline e eu, que nos aproximou. Que, por incrível que pareça, algumas pessoas vão dizer, nossa, como elas são diferentes. Que é o charuto. Inclusive, temos aqui adiante, se vocês puderem ver, lá atrás, onde está o nosso logo lá do Elas, lá atrás tem uma caixa.
E é uma caixa de surpresas que a gente não vai revelar, só se vocês quiserem saber no próximo episódio. Temos, então, charutos. Aline e eu. Nos encontramos um belo dia num estabelecimento na cidade de Porto Alegre, onde as pessoas apreciavam charutos. Eu, uma apreciadora já agora, atualmente, 30 anos. Sim, 30 anos. 30 anos que aprecio charuto. Ela aprecia charuto há 30 anos. Fiz um workshop lá para mulheres de charutos, né, e tudo mais. E estou nesse estabelecimento. Flávia Jäger. Estou lá nesse estabelecimento. E alguém chega próximo de mim e me interpela dizendo assim, mas por que tu é tão antipática e não quer conversar com as mulheres que estão aqui? Eu disse, oi, tudo bem? Boa noite. É que eu gosto geralmente, eu sou meio epicurista, né? Epicurismo é uma questão relacionada ao charuto. E eu sou meio epicurista, eu gosto de ficar apreciando um charuto sozinha. Nem sempre eu gosto de compartilhar e estar falando quando eu estou apreciando um charuto. E nisso, atrás dessa pessoa, vem alguém assim maior, vem alguém assim, muito iluminada, com um cabelo lindo, assim, uma morena, assim, sabe aquela Cleópatra, assim, que chegando. Bem abastecida de espumante. Chegou ali, Aline Gatimozinho, e ela diz o quê pra mim? Aline, o que tu me disse naquela noite? Prefiro não lembrar. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu defendo ferozmente os meus. Amigas, familiares, principalmente a minha filha. Mas defendo muito as minhas amigas. Então, na época, eu estava, né, com quem na época era minha amiga, né? Enfim, eu achava que era. E aí eu vi aquele vucu-vucu, aquela coisa, eu falei, opa, peraí, ninguém mexe com a amiga minha. E fui. Eu queria bater nela. Porque assim, a gente brinca, né, Aline, que entre as mulheres e charutos tem muita coisa, né? Tem. Então, assim, e eu sempre fui tida como uma arrogante, né? Assim, com a questão do charuto. Por quê? Porque eu tenho essa dificuldade de, quando eu tô apreciando um charuto, eu gosto de ficar em silêncio. Posso estar num lugar barulhento, mas eu gosto do silêncio. A Aline, por sua vez, ela é uma RP. Ela gosta de estar com o charuto, conversando com todo mundo. E tá tudo bem. E olha agora aonde a gente chegou. Então, assim, mulheres, tudo é possível entre nós. Tudo é possível. Não se apoiem, só se apoiem, sabe? Não tomem partido de ninguém, até porque muitas vezes a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe a fundo de quem a gente está tomando partido. E às vezes a gente acaba por não conhecendo a outra pessoa, como eu não conhecia a Flávia. E aí eu fui contra ela, meu Deus, como se ela fosse a pior pessoa do mundo. E não, e agora, né? Nós Estamos nos encontramos e conversamos e tivemos a oportunidade de nos conhecer. Exatamente. Mas talvez eu acho que algum link, né, Aline, pode ser essa coisa do 40 mais, né? Ah, com certeza. Eu acho que a coisa do 40 mais, a competição diminui, eu acho que as exigências da gente, a gente se olha mais, a gente consegue conversar sem olhar para aquela mulher e dizer, eu estou competindo com ela. Não, sem julgar, então, assim, pelo contrário, com admiração. Isso, né? Então, assim, isso tem que ser genuíno entre as mulheres, porque as mulheres têm um problema sério com isso, né? Poxa, os homens conseguem do dia pra noite resolver e dizer, cara, vamos fazer um churrasquinho lá em casa. Me diz qual é a mulher que tu conhece que consegue fazer isso. Nossa. Do dia. Nossa, porque a gente tá sempre disponível, a gente tá sempre animada pra isso. Mas é difícil, né, amiga? É muito difícil. Ainda mais quando tu é mãe e tudo mais. A Aline é mãe de uma menina maravilhosa, né, de 10 anos. E, então, ela pode dizer mais a dificuldade que é harmonizar tudo isso, né, amiga? Tá aqui, ser uma mãe, trabalhar. Então, assim, é bacana isso demais. Mas já falamos um pouco como foi esse início. E agora a gente vai falar um pouco do nosso quadro. Sexualidade com Aline.g. Tu vai me dar uma pergunta, eu vou ter que sair falando assim. Pois então,
Como todo mundo sabe, é o nosso segundo episódio, então, assim, eventualmente a gente vai criar quadros nesses episódios, né, para que vocês entendam um pouco. E são quadros interativos, são quadros de animação, inclusive com a ideia de nossos patrocinadores, apoiadores e mesmo os nossos telespectadores. Não é telespectador que a gente diz, né, Aline, aqui, porque aqui é podcast, né? Como é que a gente diz? Como é que é o nome das pessoas? Os nossos seguidores maravilhosos. Então, que a gente vai ouvi-los e a gente vai abrir um canal, eventualmente, aqui no ar, para que as perguntas possam ser feitas. Porque a gente gosta disso, né, Aline? Porque o nosso programa, como é que é? O Elas 40+, ele é... Sem leite e sem filtro. A voz dela é linda, né? Puta merda. Olha essa mulher. E aí a gente não foi, tudo foi ao acaso. A loira e a morena, né? Não era do Tchan, né? Porque já passou. O Chuck e a Annabelle. O Chuck e a Annabelle. Não é o Tchan, é o Chuck e a Annabelle. Não é a loira do Tchan e a morena do Tchan, não. É o Chuck e a Annabelle. Que inclusive estamos aguardando... Brinquedos assassinos. Aguardando os patrocinadores, né? Ai, sim, precisamos de um Chuck e uma Annabelle. E uma Annabelle, bonitinhas. Cantadinhas. Mas, então, o quadro Sexualidade com Aline.g. Gente, .g, porque é Guatimozin, né? Então, assim, que é o sobrenome da Aline, né? Então, isso é importante, né? Então, assim, alguns sexólogos dizem que não existe, né, amiga? Até ginecos e tudo mais dizem que não existe o tal do .g. Como isso? Eu acredito que existe, hein? Olha, existe tanto para homem quanto para mulher, né? Mas isso é um paradoxo, né? Porque os homens têm uma questão bem séria com essa questão do .g deles, né? Tem. Aquela ervilhinha que os urologistas chamam próstata, né? Mas isso é um assunto para outro momento. Minha querida amiga Aline Guatimozin, o que tu tens para me dizer sobre quadro Sexualidade com Aline.g? Tu me pergunta? O que eu tinha para dizer é que eu não sabia desse quadro, ela acabou de inventar, tá tudo bem, a gente segue. É por isso que eu gosto dela. Flávia Jäger, o que mudou na sexualidade após os 40? Bom, a pergunta me foi entregue e não pense em vocês, tá? Que isso aqui tem roteiro, tem estudo pra caramba, mas a gente tem alma e essência, porque a gente é super séria, a gente estuda pra caramba. Ela fica fazendo esse papinho que tudo é de última hora, mas isso já era tudo combinado entre nós. Pois então, sexualidade, o que mudou na minha vida depois dos 40? Muita coisa. Eu tive um climatério super cedo. Posterior a isso, a menopausa, que veio junto lá com a pandemia, e, naturalmente, um relacionamento que se terminou nesse meio tempo. E eu me questionava muito, né, na minha sexualidade, tipo assim, sou eu ou é o outro? Ou é o momento que eu estou vivendo, afinal de contas? E isso, Aline, assim, foi difícil, né, porque veio muita coisa junto, né? Eu engordei. Eu não gostava das coisas que eu fazia. Eu curtia coisas sozinha, mas eu não me gostava. Tava com um problema sério ali com o meu corpo, com a minha essência, com a minha alma. E eu tava chata pra caramba, sabe? Eu tava muito chata, assim, olha... Para quem me aguentou naquele momento, assim, um beijo grande no coração, para todo mundo que me aguentou naquele momento. Porque foi um inferno. E eu sempre digo que dos 40 aos 50 existe uma mudança muito grande. E, ao mesmo tempo, não existe grandes mudanças. E a gente tem que aceitar isso. E aceitar isso é difícil. E eu procurei ajuda, tá? Procurei ajuda, mas, assim, foi complicado. A gente acaba exagerando em muitas coisas, né? Exagerando onde não deve exagerar, deixando de lado aquilo que deveria se preocupar, que é principalmente... No nosso primeiro episódio, a gente falou sobre isso, né? Que até a Tati lá falou muito bem da questão do corpo, da questão da saúde, né? O quanto isso seria importante. Vejam lá o primeiro episódio, que é muito legal, gente, sobre isso, né? A aceitação da mulher nesse período, nessa coisa, que a gente não quer ficar com coisa chata falando de climatério, nem de menopausa, a gente quer falar o que muda no sexo com isso. Gente, muda. Se aceitem, recebam isso, porque... Procurem ajuda, procurem uma sex shop maravilhosa, né? Que nosso primeiro episódio também a gente fala sobre isso. Na Apassionata. A Apassionata maravilhosa, da Elisa. Lá. Então, assim, ó, nossa, coisas
A Elisa dá uma consultoria enorme para qualquer perfil de mulher. Então, assim, é importante, principalmente para nós, né? Nesse momento, assim, que é tão importante a gente se analisar. E não sobrecarregar o parceiro, né? Então, assim, deixa de ser chata, sabe? Relaxa. A velha história do relaxa e goza, sim, porque aqui é sem lente, sem filtro, a gente não tem problema de falar isso. E tem que relaxar e gozar, sim, gurias. E outra, ressecamento vaginal existe. É chato, é complicado, o tesão tá diminuído, a libido tá diminuída. Então, assim, ó, nós vamos ter no próximo episódio, que vai ser o 3, que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre fantasia e libido, que vai ser muito legal. A gente tem uma convidada pro próximo episódio. Show de bola. Então, assim, Aline, mudou. Mudou. Mas eu acho que a cabeça da gente muda a todo momento. E isso que é legal. Essencial, né? Essencial. Essencial. Agora, Flávia.j. Pergunta para a Aline de Bugatimozinho. Aline, a adolescência, sexualidade na adolescência e a maturidade, qual a diferença da mulher nisso? Ó, muita. Na adolescência, tudo é uma descoberta, né? Tudo é. Como é que eu vou dizer? Tu não tá preparado para as coisas. São raras as meninas que têm uma conversa aberta com a mãe, que tem, hoje em dia, né, tem acesso a um mundo de informações, mas principalmente a abertura, né, com a mãe, eu acho bem importante, né? Eu não tive muito com a minha, desculpa, mãe, te amo, mas não tive, eu tive mais com a mãe, né, de uma das minhas melhores amigas, tia Estela, maravilhosa. Então, e com o meu pai, coitado, meu pai sofreu. Mas, Mas, bom, faz parte, né? 50% de responsabilidade de cada um, né? mas o meu pai era, né, o meu canal, assim, então. Mas eu sempre fui muito aberta, assim, e muito curiosa, né, nas coisas. Então, quando eu perdi a virgindade, pra mim foi, uau. E eu fui uma das últimas a perder a virgindade. Ali, a minha prima, por exemplo, tava correndo anos-luz na minha frente. Tanto que eu lembro como se fosse ontem que eu perdi a virgindade. Primeira coisa, liguei pra ela de telefone. Não tinha nem celular. Prima, tu nem saiu, nasceu, eu perdi a virgindade. Uma gritaria. Mas, e assim, e eu lembro que na época, eu não sei se é porque eu sou escorpiana ou o que era, mas o meu prazer maior era ver a outra pessoa sentir prazer. E isso com a maturidade foi mudando. Hoje em dia, eu primeiro. Eu sei como me satisfazer, eu me conheço, eu sei todos os pontos necessários. Então, acho que com a maturidade veio isso, veio o autoconhecimento, onde eu me priorizo, que é muito importante. Isso vem com o tempo também, porque as meninas mais novas não se priorizam e hoje em dia é um perigo, porque elas querem a aprovação dos outros e não a sua. E foi o que mais mudou para mim, assim, com a maturidade, foi de me priorizar, de me conhecer e saber exatamente o que eu gosto e o que eu quero. Mas, Aline, uma questão importante que talvez as pessoas não saibam, né? Assim, a gente fala, a gente não, a gente fala com super propriedade sobre sexualidade, mas porque nós somos mulheres bem resolvidas. Não somos. Sim. Só que nossa formação não é essa, tá? Então, assim, eu quero apresentar, quero que a Aline fale dela nesse sentido, porque afinal de contas, eu sou advogada de formação e adoro gastronomia e fiz técnica de gastronomia e adoro enogastronomia e tudo mais. E veio a minha vida em vista disso. A Aline vai falar dela agora, né? Senta que lá vem a história. A Aline saiu da escola e foi fazer direito na PUC. Fiz 4 semestres de direito. Era o que eu queria? Não, saí correndo. Aí fui fazer um semestre de radiologia. Era o que eu queria? Não. Mas eu achava legal as pastinhas, os terninhos de usar no direito, os jalecos para usar na radiologia. Daí fui fazer o quê?
Moda. Pois então, a Aline contando, eu sou canceriana com ascendente em gêmeos. Ela falando parece a geminiana, né? Porque eu fiz um monte de coisa também, mas acabei fazendo uma formação e algumas várias pós também. Mas aí, Aline, tu é escorpião com ascendente? Leão. Gente, olha isso, né? Nós somos um babado enorme, né? Tem lente. E sem filtro. E aí não paro por aí a minha história. Me formei em moda, casei, tive a minha filha e o que eu fiz? Naturopatia. Tudo a ver. Gente, Reiki. Aí depois eu fui o quê? Corretora de imóveis. E agora eu trabalho com negociações grandes, né? Intermediando grandes negócios e o podcast. maravilhosos. Ah, e fiz também um curso de charuto com Salvador Ai, Adams. pois então, comigo ela não fez, tá? Porque Não. naquela época ela não era minha amiga, tá? Ah, é, eu eu queria fiz o bater primeiro nela. workshop para mulheres de charutos e a Aline Guatimozin não foi fazer o curso comigo, porque ela não era minha amiga naquela época. Não, que não era legal. Pois então, pra ela eu não era legal, porque todo mundo gosta. Porque eu tenho isso, né, Aline? Tu também tem isso. É, As pessoas amam a gente ou as Ou pessoas odeiam. odeiam. E graças a Deus, que eu odeio coisa morna, né? Por favor. ai, sim. Eu gosto de coisa gelada ou quente. Morna, não. Pois então, e eu tenho uma história interessante sobre essa questão da formação, né? Eu comecei a namorar muito cedo também, com 13 anos. Comecei a namorar meu primeiro namorado, que depois casei. E o meu sonho era ser pediatra, né? Médica de nenê. A minha mãe um dia vai vir aqui, mamãe, beijo. Ela vai vir aqui e vai dizer que eu queria ser médica de nenê. E, claro, comecei a namorar muito cedo um cara que estava fazendo medicina, que depois eu casei. E eu disse, caraca, isso não é pra mim, esse cara estuda demais, né? Eu quero conseguir aliar um monte de outras coisas. Digo, vou fazer odonto, tá? Saí do ensino médio, fiz 2 vestibulares para odonto, me frustrei pra caramba, não passei em nenhum. Só que meu pai disse assim, só dá pra fazer URGS, ou tu quer um carro ou tu não quer. Eu digo, não, eu quero as duas, eu quero tudo, né? E aí, gente, acabei fazendo. O meu tio tinha um cartório em Viamão. Um beijão no meu tio também, querido. E aí eu disse uma coisa, meu tio, vem trabalhar comigo, vem conhecer como é que funciona o ofício aqui. Era um cartório privatizado dentro do fórum, coisa e tal. E aí eu disse, sabe uma coisa? Vou fazer direito. Passei de cara, fui fazer lá em Canoas ainda, eu morava em Viamão, gente. Eu acordava todos os dias, 5h30 da manhã, para estar na aula às 8. Era um horror, assim, desde cedo também, já sempre estudei cedo. Isso é importante também, né, Aline? A galera hoje quer tudo fácil, né? É. Acha que não tem que batalhar e conquistar por nada. Marmão, tudo, né? Tem uma galera que diz assim, né? Caraca, não é fácil. Então, assim, não foi fácil o início. O início tem que ter vocação. Tu tem que ter a vocação, mas ao mesmo tempo tu também tem que ter tesão para querer ir é atrás. fundamental. Né? E eu acho que nenhum projeto na vida a gente consegue sem ter tesão, né, Aline? Exatamente. Eu não tinha, né, pelas faculdades e fui. Até eu me encontrar. Mas a gente se rala bastante para conseguir. As pessoas acham que é fácil chegar aqui, né, Aline? Ficar bonita, ficar linda, maravilhosa, assim. Não, quando Não a gente é tem uma fácil. maquiadora poderosa e uma cabeleireira também, é um pouquinho mais fácil. Quem tem a Aline, quem tem a Aline tem Isabelle e eu tenho Simone, como eu digo, né? Que nós unimos as duas agora na Lemonê, né? Isabelle Makeup e Simone Gellinger estão maravilhosa. Simone maravilhosa, hairstyle, proprietária da Lemonê, querida, maravilhosa. Então, não tem como não ficar linda, mais linda. A gente já é linda de essência, né? Poxa vida. Vamos dizer o quê? Essas duas. Corta! Aline, eu vou te dizer uma coisa, eu tô nem aí o que vão pensar da gente ou não. O que importa é que a gente é mesmo. Quem a gente Mais um benefício 40 a mais. mais A um gente não tá benefício, nem não aí tá nem para aí. que eles estão falando. tem aquela história do ser, estar, ter e haver, os verbos de ligação, né? Eu estudei isso no português pra caramba. A gente consegue ser muito mais hoje, né? Claro. Se importar, né, com o que a gente tem. Cara, dinheiro é bom. É pra caramba, é bom. Vou até dizer que é uma das coisas que eu mais gosto, amiga. Inclusive, tem um Reels nosso bem legal quanto a isso. Vou postar. Entra lá no Instagram que vocês vão ler. Tem um Reels bacanésimo meu da Aline falando sobre isso, né? Então, assim, tem que ter vergonha de dizer que gosta de dinheiro, né? Claro Tem que que ter não. vergonha, né?
O dinheiro dinheiro- move tudo. Dinheiro move tudo. Dinheiro tá pagando aqui com os apoiadores, com os patrocinadores, paga aqui, porque nós temos esse programa, esse podcast é um patrocínio de quilômetro 1, Paradouro, na Estrada do Mar. Com certeza vocês devem conhecer Estrada do Mar, quilômetro 1, próximo ali de Osório. Logo que entra em Osório, sabe assim? Pega a Estrada do Mar, ali à direita, Paradouro maravilhoso, que hoje tem um loteamento lindo que foi lançado recentemente, o Nature Park. Gente, dá uma chegada lá para vocês olharem, tá muito lindo. Bacana demais aquela região ali, vale a pena chegar. Aline, e tu? Inclusive, nós vamos lá fazer um conteúdo. E o nosso segundo patrocinador, Oliveira Lopes, corretora. Da Então minha tá cunhada maravilhosa. poxa vida, ela tinha que fazer. Não, meu nepotismo é fogo, né? Pô, se não tem problema em Brasília, né, com nepotismo, nós vamos nos preocupar com isso, né? Ainda bem que nós podemos ter apoiadores, né, fortes e patrocinadores fortes na nossa vida, né, e nos apoiando, sem preocupar com o nepotismo brasileiro. Ia dizer de novo, ia ficar chato. Calma, amiga. Amiga, Por favor. o que a gente precisa? A gente precisa de um monte de apoiador, né? De patrocinador, né? Principalmente do que tu mais gosta, né? Do que eu mais gosto também. Sim, mas isso aí a gente Água conversa e espumante, depois. é o que a gente gosta. Dinheiro a gente não consegue, né? Porque tem a corretora já. A corretora tá só nos ensinando a fazer alguns investimentos de aplicaçãozinha, algumas coisas que a gente vai. Um brinde, né? Um brinde a vocês todos que estão aqui nos olhando. Aline Gotimozinho, Tá. brinde de novo. A Volta- gente adora brindar. Voltando ao assunto das faculdades, tu falou que foi pro direito, para o teu tio. Sim. O meu avô era juiz, é juiz aposentado. Minha avó, na época, era pretora, hoje em dia não tem mais Nossa, pretores. um pequeno juízo, né? Aqueles Aham. juizinhos, né? Minha avó fez Mesmo. mais de 300 casamentos. Jesus. Ela que fez o meu casamento com o pai da minha filha. Que maravilha isso. Foi muito legal, foi muito especial. Legal. O amor da minha vida, né, que Sim. infelizmente faz um ano que eu tô sem ela, mas só exemplo bom de caráter, de tudo, né? O meu vozinho tá lá na praia, tô indo pra lá pro aniversário de 94 anos dele. Gente, Aline, Maravilhoso, poxa vida. muitas histórias. E então, o que eles me disseram? Não sabe o que fazer? Vai pro direito, te abre um leque de opções. Com certeza. Realmente, abriu um leque que eu não Olha aí, esperava. né? Eu fui para vários lugares. Mas essa coisa dos nossos afetos, né, Aline, já puxando o link que tu falasse aí, como é importante isso, né? E eu adoro constelação familiar, eu gosto de misturar um pouco de tudo, assim, na minha vida, né? E essa coisa da energia, da religião que a gente fala, né? Da energia feminina, do feminino, porque tanto a Aline Gotimozinho quanto Flávia Jäger, nós somos pessoas extremamente espiritualizadas. Eu acho que o que nos uniu foi realmente uma coisa muito importante que a gente agradece, né? A gente agradece uma pessoa que nos aproximou nesse momento, né? E que está lá no nosso primeiro episódio, uma pessoa muito importante, que foi alguém que disse, por que não vocês duas fazerem um podcast, né? A visão. Então, assim, estamos aqui agora, né, desenvolvendo esse trabalho. Mas eu penso que a espiritualidade e as pessoas dizem, mas eu não acredito em Deus, eu não acredito, não. É que está tudo dentro da gente, né, Aline? E eu penso que eu me criei nesse meio, assim, né, com a minha família, né, a minha avó, super católica apostólica romana, né, pessoal umbandista, meu tio com uma casa espírita, esse mesmo tio querido que me impulsionou a fazer o direito, né, que o meu Dindo também já tinha feito direito. Não, então, os afetos da gente, a família da gente, né? É a nossa base. É a nossa base. E isso a gente vê que cada dia tá tão triste, né? As famílias estão tão tristes, né? Essa constituição de família, né? E famílias são vários modelos, né, Aline? E por que as pessoas hoje estão desconstituindo tanto isso? Porque a gente, apesar de falar de sexualidade, de falar de relacionamentos e novos relacionamentos, porque eu tive 3 grandes relacionamentos, sou muito feliz por isso, né? E estou num quarto bom relacionamento, que não devo falar muito sobre isso, né? E, no final de contas, pode ser que a gente gere um outro podcast. Então, a gente, assim, por que não a gente ficar de aproximar tudo isso, né? De vida, família, espiritualidade. Tá tudo tão triste.
Os valores estão se Os perdendo, valores, né? né? Os valores. E eu não sei se é um momento que a gente vive, desse momento que a gente fala tanto de quinta dimensão e tudo mais, e que vai ter essa virada, mas tá cada dia, né, Aline? Tudo tá tão cansado, triste, sem brilho, né? Então a gente vem hoje de branco aqui para trazer um pouco mais disso, né? Dessa linda, né? A gente tá linda, né? Puxa vida, cada vez que eu me olho naquele vídeo lá, eu acho, caramba, como eu tô bem. Eles não estão enxergando ali a telinha Pois com então, pois várias então. coisas. Porque a gente está próximo, para quem não sabe, né, Aline, vai ter agora, logo, logo agora vai ter o dia da maravilhosa Rainha do Mar, né? Iemanjá, De Iemanjá. dia 2 de fevereiro. E eu queria deixar um pouco que a Aline falasse um pouco de espiritualidade, de como veio a espiritualidade para a vida dela, porque eu acho que é legal a gente saber um pouco, né, do que cada uma pensa em relação à espiritualidade. Bora lá. Então, eu sou uma pessoa cristã, espírita, umbandista, Eu adoro quando ela diz isso. universalista. Para mim, eu acho que uma única religião, ela te prende muito e não te deixa pensar. Eu acho que as pessoas precisam pensar, buscar, ponderar e realmente ver o que faz sentido, né? Quando tu entra em uma só, tu acaba não tendo olhar para nenhuma outra e muitas vezes julgando as outras, o que não é legal. O que para mim faz sentido, para ti pode não fazer, para ti pode não, mas é bem Com para nós certeza. que faz super sentido o que a gente pensa. Então, para mim, a espiritualidade vem desde sempre. Desde que quando eu era pequena, né, a minha mãe frequentava um centro de umbanda, o meu irmão é um médium fora da curva, né, eu sou a menos médium da família. E sou a médium. E passei por vários lugares. Eu já fui em igreja evangélica, eu já fui na católica, sou batizada na católica, minha filha também. Centro de umbanda, de candomblé, de ifá, de nagô. Então, eu passo por vários lugares e em cada lugar eu aprendo um pouco, tanto do que faz sentido quanto o que não faz sentido para mim. Por isso que eu sou cristã, espírita, umbandista, porque para mim tudo isso, um pouco de cada faz sentido e eu acredito que um complementa o outro. Nenhum exclui o outro. E o que é uma mulher, né, sem a sua taróloga ou a sua bruxa, né, Com certeza. que a gente consulta? Aline Pacheco, te amo. A Aline, inclusive, estava no na nossa primeira gravação, nosso primeiro evento. E eu sou muito grata a ela, porque quando ela me conheceu, foi após um período trash da minha vida, que eu estava muito mal. Foi a primeira vez no ano que eu saí. Isso foi ali em agosto, acho. Junho, julho. Por aí, julho, agosto. E eu não saía desde 2024, novembro de 2024. E aí foi ano passado, em julho, agosto, não lembro agora bem, que eu fui num evento na charutaria e conheci a Aline e ela, através da espiritualidade, ela me tirou lá do fundo. E olha aqui. Maravilhosa. Plena. Maravilhosa. Plena, plena. Através da religião. Então, aí, né, conheci essa maravilhosa aqui. Aí ela se oportunizou a me conhecer, né? Aí realmente Essa eu que é a diferença. conheci, né? Eu conheci, a gente se A gente conectou. se conectou. Não foi alguém que falou, né, e teve aquele pré-julgamento, né? Nunca julgue um livro pela capa. Se bem que se eu fosse julgar pela capa, maravilhosa. Eu também. Mas eu escutei, né, de outras pessoas ao invés de realmente conhecê-la e hoje estamos aqui. Estamos aqui. E para ti? Pois então, eu penso que é o seguinte, eu acho que a sexualidade e a espiritualidade, elas estão muito conectadas. Porque eu Adorei. li alguma coisa há tempos atrás tudo está ligado num divino, né? E quanto mais tu te expande, né?
em tudo na tua vida, quanto mais tu te abre, quanto menos tu julga, quanto mais coisas tu faz, mais conectada com esse divino tu estás. E mais ainda a tua vida tem o quê? Abundância, prosperidade, e tu reverbera isso. Então, eu penso que essa questão de estar conectado com a espiritualidade e com a sexualidade, isso é mágico, isso é lindo. E são poucas pessoas que conseguem ter isso. Então, se amiga que está nos ouvindo, até o amigo, se estiver nos ouvindo também, porque a gente vai ficar bem feliz, né? Porque elas podem 40 mais, mas a gente quer que eles também ouçam. Aprendam. E aprendam ou tragam conteúdos pra gente. Quando tu está conectado com isso e tu está alinhado, tá? Alinhado com a sexualidade, a tua espiritualidade, gente, isso é uma usina nuclear. É. Isso é uma usina nuclear. Isso é física quântica. As pessoas às vezes, física quântica, babazê. Não, não é. Isso é pura energia, entende? Então, se tu tem a parceria certa, se tu tá com a parceria certa, tu sentiu conexão nisso, gente do céu, Só vai. só vai. Uhum. Então, assim, ó, existem momentos, assim, são coisas que eu já li, tá? Ou melhor, tem aquele quadro que a gente tem, né? A minha amiga me disse, né? Lançaremos esse quadro em breve. Mentira! Já tá no roteiro, ela tá dizendo que a gente vai lançar. Meu Deus, tá no Então, roteiro. Aline, uma amiga minha me disse que Ah, ela tava... Ela não sabia, ela achava que só se masturbar tava legal. Tá? E ela não conseguia ter prazer com cara nenhum mais. E achava assim, vou encerrar. Assim, tipo, menopausa, pós-menopausa. Encerrei a fábrica, não quero mais saber, vou ficar bebendo, vou ficar saindo, ficar enlouquecendo, saindo, fazendo festa, não quero mais saber disso. Um belo dia, essa mina pega e encontra um cara. Beijo. Foi bom. Dormiram, não transaram. Transaram de manhã e os dois disseram a mesma frase. Puta que pariu. Bom, essa amiga tá enlouquecida por aí, né? Feliz pra caramba, tá ganhando dinheiro pra caramba essa mulher, porque essa mulher assim, porque ela se oportunizou a isso. Estão juntos ainda, tá? Estão juntos ainda. Nem sei, faz tempo que eu não falo com ela. Mas assim, ó, estão a milhão, porque os dois estão a milhão, porque os dois estavam numa fase dessa fase, porque o homem também tem isso, né? Aquela coisa da andropausa, a testosterona baixa, né? Não, a gente não pode falar muito disso, né, Aline? Porque a gente não tem nem, a gente tem que chamar gente para falar sobre isso, né? A pauta está aberta. Então, assim, andropausa, pós-menopausa, essa galera se encontra, né? Então, assim, o homem tá com a testosterona baixa, a mulher tá com os hormônios errados lá, e o pessoal quer ter sexo, quer transar, quer ter libido, quer ter prazer. E quer se expandir, crescer e evoluir. E essa conexão, quando acontece... Jesus amado! Então, essa questão, assim, para mim, é ouro. E ouro e semi-joias a gente encontra na Galuma, que são as joias que nós estamos usando. ai, podia dar um close aqui no nosso Ai, sapatinho, pois é, né? se desse pra dar um close, porque eu acabei... A minha pulseirinha abriu agora aqui. Mas eu vou tentar colocar, porque é uma Dá pra motricidade mostrar. fina. Tenho dificuldade. Tem os nossos sapatinhos. Linda. Então, Aline, me diz uma coisa. Ah. Não, voltando na Voltando. pauta ali, né? Maravilha. Da energia sexual. Mas então, eu ia te perguntar sobre isso. Tu já tivesse conexão espiritual e sexual com alguém? Já. Gente, eu tô tendo um déjà vu. Te juro Já. que eu tô. Não vou falar sobre Eu te juro que eu tô tendo um déjà vu. É. Déjà vu. Não vou falar sobre isso, mas enfim, a energia sexual. Ai, eu queria tanto ouvir, mas É. é que as pessoas, que as pessoas às vezes vão se achar, né? Ou as vão pessoas- se incomodar. ou vão se porque, né? incomodar. Ai, a gente não vai abrir aqui canal para dizer nome de ninguém. E se tu te identificou achando que foi tu a pessoa que teve conexão com a Aline, que bom pra ti, né? Ai, eu não consigo. Ai, amiga, faz pra mim. Tá. Quem viu o primeiro episódio, a Aline me libertou das algemas. Agora eu vou prender. E agora ela vai me prender na pulseirinha da Galuma maravilhosa.
Aí chega de fazer merchan, né? Porque assim, Tá. senão vai ficar chato. Bora lá. Pronto. Voltando à energia sexual, é a energia mais poderosa que tem, tanto para te colocar para cima quanto para te colocar para baixo. Sem dúvida. E essa energia reverbera no nosso organismo por 6 meses, aproximadamente. Então, assim, cuida com quem tu vai te envolver sexualmente. Porque se essa pessoa não tá legal, essa pessoa tá depressiva, tá cheia de problemas, essa energia vem pra ti. E aí, quando vê, tu não sabe por que que tu tá mal, por que que as coisas não estão andando na tua vida. Nossa, mas eu tô estranha. Ai, mas eu tô triste. Ai, Agora quem tá falando é a naturopata, né, gente? é, Então, assim, ouve isso e por experiência própria também. também. Tudo sempre é. Essa coisa não adianta, não tem como experienciar sem vivenciar, né, Aline? Então, assim, quem não viveu nunca uma situação dessas, quem nunca viveu isso vai dizer, caramba, como assim? Viva. Viva, Só viva. experiencie, quebra a cara se precisar. De preferência, ouça a gente para não precisar quebrar a cara, né, Aline? Mas a gente Mas faz sabe parte como do processo é. evolutivo de cada A um, gente né? aprende quebrando a cara, infelizmente. É sempre pela dor, né? Pelo amor é Pois bem difícil então, de eu tenho aprender. uma frase minha que eu gosto: somos as nossas dores, os nossos amores, Aline. Não somos. Só que tem pessoas que preferem a dor. Uhum, Tem pessoas que preferem o amor. uhum. Só que a dor, que a gente pode falar, às vezes alguns têm prazer, né, Aline? É verdade. Porque a dominação e o BDMS. Ah, eu sempre erro essa frase. É BDMS, né? Que é uma sigla em inglês, né? Que o pessoal tem que seguir lá para dar uma olhadinha. Gente, tem muita coisa sobre isso. Então, assim, a dominação, o amor, o prazer. Como é que funciona isso? As pessoas não se permitem muitas vezes, né? E a gente vai falar no nosso próximo episódio sobre Sim. fantasia, né? Então, quanta fantasia tem por trás disso? Com uma convidada maravilhosa que nós vamos ter. A gente vai anunciar ela já nesse episódio, já pro próximo, Aline. Não sei, a gente Não, não eu sei. dizer é que as câmeras não pegam, mas ela tá aqui, ó. Ah, pois então, acho maravilhoso. Porque, gente, não sei se vocês sabem, aqui pra questão, assim, a gente acaba gravando. A gente trabalha pra caramba, tá? A gente grava 2 episódios a cada vez, tá? Porque aqui o bagulho é sério, o bagulho é certo, o bagulho é trabalhado, porque a gente é assim. Porque o estúdio da Hype, eles nos aguentam até tarde da noite. Porque como a Aline e eu temos outras profissões, a gente não vem só trazer conteúdo para vocês bacana aqui. A gente trabalha também durante o dia inteiro. Então, é à noite que a gente consegue gravar, tá bom? Aline, então, Diga. prazer, fantasia. Vai ser fantástico, eu acho, com Ai, com a Jo, né? A Jo vai ser do caramba, né? Aham. Ai, Que bonitinho. olha, ela é gata, ela é linda. Não, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, mas eu não posso dar spoiler, né? Porque senão a pessoa acaba Não. terminando de ver a gente falando da gente mesma. A gente falava. Tu estava falando super bem sobre Isso, a eu já ia questão. puxar a Pandorga de volta. Porque aqui a gente definiu, né? Fala tu, Âncora. Pandorga. Nós não vamos conseguir ser duas âncoras, entendeu? Então, assim, ela me puxa, porque eu, se me deixar, eu vou. Coisa brava, coisa que. Tudo bem, não faz parte, criatividade. Mamãe, te amo, eu sei que não foi fácil ser minha mãe, né? Mas tudo bem. A gente exalta aqui, tudo bem. Mas essa questão que a gente falava, né, da conexão sexual, e tu disse, somos um portal, né, Aline? Somos um Cada portal. corpo feminino é um portal. Os homens não carregam essa energia, infelizmente, né? Os homens não ficam com esse registro da questão. Um pouco fica. Eles ficam com resíduos, né, Aline? Eles não ficam com essa questão do. Pô, não, mais uma vez, a Aline naturopata, eu advogada, nós estamos falando daquilo que a gente já experienciou, daquilo que a gente já procurou, daquilo que a gente já viu, né, Aline? Então, assim, os homens não ficam, eles ficam com esse resíduo, né? Mas também abala. Mas acaba transferindo muitas vezes para aquela próxima mulher que ele vai transar, Também. né? E outra coisa, né? Sexo com segurança, né, Aline? Gente, carnaval tá chegando aí. Talvez a gente nem saiba se esse episódio vai ser antes do carnaval. Mas o sexo com segurança sempre, sempre, extremamente importante. Porque
esse material genético masculino, que muitas vezes é liberado a cada relação sexual, né? Isso aí tem uma energia enorme. São milhões e milhões de pessoas que poderiam estar ali. Tu imagina a energia que tem tudo isso, gente. Então, assim, a gente está recebendo isso, né? É bom, mas tem que saber com quem. Exatamente. Por isso, né, voltando à saúde da mulher, exames regulares, exames de sangue, exames ginecológicos. A sexualidade, ela só é saudável quando tem isso, né, Aline? Mas essa questão Ainda mais depois dos 40, né? Que vem a muito questão de mais, né? climatério, de Muito ressecamento, mais, como tu muito havias falado mais. no início. Sim, sem Tem que dúvida, estar sem sempre em dúvida, cima. sem dúvida. Tem muita coisa para a gente estar sempre procurando, sempre se atualizando, né? E a gente está aqui sempre para trazer, dentro do possível, uma pauta bacana para que vocês possam se divertir, porque aqui a gente é sem Filtro. e sem lente. Porque nós somos quem, Aline Guatimozinho? Elas podem 40 mais. E a gente faz o que aqui, Aline? Sucesso. Porque a gente é sucesso, porque a gente é animação, porque nós queremos isso, gurias. Mulheres, a gente quer isso, quer que vocês se divirtam, quer que vocês fiquem leves, quer que vocês tragam conteúdo pra gente também. Vamos debater, vamos falar. Não é só a mesma pauta chata sempre, a gente quer isso. A gente quer vibração, a gente quer emoção. E a gente vai continuar com a Aline aqui, porque ela não me fez pergunta nenhuma. Vocês viram que eu enrolo e ela me faz poucas perguntas. Mesmo porque a gente tem poucos minutos aqui ainda para terminar nosso podcast, né, Aline? Temos aqui ainda 10 minutos, né? Mas. E nem tanto. Não, acho que tem mais, tem menos. Nem sei, eu já nem tô contando o tempo mais. Tu conta o perguntinha. tempo, Aline? Tu Não conta tenho- o tempo? Tu conta o tempo? No geral? É. Não. Tu te identifica com uma idade? Não. Isso é fantástico, Não, né? às vezes Isso é eu pego e falo, fantástico, gente, isso é eu já fantástico. tenho 42 anos, eu não me sinto com 42 anos. Aí eu falei, não. É difícil para mim. É difícil também, mas eu não vejo isso como algo ruim. Eu vejo isso como algo bom, porque a idade está na cabeça das pessoas. Eu acho que se tu te sente velha, tu vai ser velha. Se tu te sente jovem, por mais idade que tu tenha, tu vai ser jovem, tu vai ter a mente jovem, tu vai ter o espírito jovem, né? Claro, com sabedoria, mas jovem, né? É uma coisa mais leve, não pesada. E É um apelo que a gente passa com o passar da idade, né? Essa questão de ter que se manter jovem, ter que se manter. Gente, isso é um excesso, né? exatamente. É uma desgraça, né? Por favor. É, Filmes, né, que a gente tem visto sobre isso, né? Muitos filmes que as mulheres não se permitem, né? E querem competir com a mais jovem. Gente, é muito chato isso, né? não. E é um problema grande também, porque a sociedade impõe isso, né? Passam duas mulheres, uma com 20 e poucos, Com a uma bunda nas com 70 e alturas. poucos. Os homens olham, sabe? Olha, então assim, é uma busca por ser mais jovem, uma busca por... Não estou dizendo que eu não faça isso, entendeu? Eu, tipo, adoro um botox, adoro um procedimento. Nada contra, gosto, mas isso tem que partir de ti e nunca do outro. Ai, porque meu marido não sei o quê. Ai, porque não sei o quê. Não. Se tu quer te sentir bem, se tu acha que tu vai te sentir bem fazendo o procedimento, faz. Por ti. Nunca pelo outro, nunca por se sentir pressionada, por ter que ser mais jovem na sociedade. Não, faz por ti. Né? Eu faço por mim. Pois então. A Aline falou dessa questão que geralmente aí a galera mais. A galera mais como a gente, né? Do Elas Pode 40 mais. Que essa questão, assim, que me veio um link agora, Aline, dessa questão da sexualidade, né? Daquela coisa de, ai, mas o meu marido acha legal isso. Meu marido acha legal uma mulher muito magra. Meu marido acha, o meu companheiro, meu namorado acha legal uma mulher mais como é que eles dizem? Cavalona, né? Ah, não, mas agora eu vou usar porque eu quero ficar definida. Isso me lembra uma questão assim, daquela mulher que muitas vezes acaba aí fazendo homenagem
com o companheiro, com o parceiro. E ela nunca e jamais imaginou estar com uma outra mulher. E isso é muito sério, porque tudo leva a gente a fazer coisas para agradar o outro e a gente pouco se agrada. Nosso primeiro episódio falávamos sobre o alto prazer. Agora estamos aqui no Manifesto Aline. Ponto G. E Flávia ponto J. Chata. E o nosso falará sobre fantasia. Eu não vou dar spoiler de nada do que vai ser, mas a gente vai falar sobre fantasia. Com uma pessoa maravilhosa, uma educadora física chiquérrima, maravilhosa, super viajada, que é a Joana Cambés. Então, assim, gente, prepare que vai ser bombástico, porque o carnaval tá aí. Mas, Aline, então, assim, tu concorda com essa questão? Que como a gente quer agradar? Por que que a gente tem essa coisa de mulher de agradar demais o companheiro? Insegurança. Imaturidade. Isso melhora com o tempo. E com terapia. Sem dúvida! Terapia é tudo na vida das mulheres, né? Eu penso o seguinte, eu sinceramente, acho que água, espumante, charuto e terapia, gente, na minha vida fez toda a diferença. E tarô. Claro, né? Claro que ela tinha. É claro que ela tinha que trazer o tarô. Claro que ela tinha que trazer isso, gente. Então, assim, Aline, manda lá. Que mais, Aline? Que mais que a gente precisa trazer para essas mulheres agora? Desse fechamento bárbaro nosso. Qual é a mensagem que a gente quer levar, que a gente quer que as mulheres levem desse nosso episódio? Mulheres, tenham uma melhor amiga, um bom amante. Amante eu não digo, né, amante, eu digo amante de amar, né, seja o marido, seja o namorado, ou até o amante, cada um. Um bom terapeuta, uma boa taróloga. E se amem, independente se fez botox, se não fez, se olhem, se conheçam, porque tudo parte daí, do autoconhecimento. A confiança vem do autoconhecimento. E se autoconheceu e não curtiu muito, muda, vai atrás, não tem problema, recomeçar aos 40, 50, 60, 70, não tá feliz, muda. Mesmo porque, né, Aline, se não tivesse autoconhecimento, a gente não estava aqui agora, né? Porque a gente começou de uma forma bem errada, né, amiga? No nosso manifesto lá, para quem pegou o início, vai entender um pouco, né? Mas, Aline Guatimozin, foi uma satisfação estar contigo neste nosso Foi um prazer podcast. inenarrável estar com você. Adoro quando ela diz isso. Gente, a nossa mensagem é essa. Comigo, Aline Guatimozin. Nós somos o Elas Pode 40 Mais. E eu gostaria de deixar mais uma vez aos nossos apoiadores e patrocinadores uma boa noite e Obrigada. logo, logo, o nosso próximo episódio. Carnaval tá aí. Sexo seguro. Isso que vale. Beijos pra vocês. Aline Guatimozin, nosso último brinde. Porque elas... Pode tudo. Pode 40 mais. Boa noite.